Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Pra você, qual é o melhor Flamengo, de 2019 ou de 2025? Samuel Lino saiu barato pro Mengão? Deixa nos comentários aí o que você acha de ambas as questões. Então já sabe, não deixe de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Flamengo. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Às 4 da tarde no Maracanã contra o Grêmio, você vai ver ao vivo aqui na Globo, tá? Juliano Lima. Tem jogador indo embora, né? Tem sim, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O meio-campo Matheus Gonçalves foi negociado com o Al Ahly da Arábia Saudita. 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Antes, o clube tinha sido procurado pelo Cruzeiro e pelo CSKA da Rússia, mas o Matheus Gonçalves vai mesmo para o futebol árabe. Depois da goleada contra o Vitória na segunda, ontem o time ganhou folga e hoje se representou pela manhã. E como você disse, vai ter uma semana inteira de treinamento aí livre, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Só enfrenta o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro do Maracanã. E para essa partida, o lateral esquerdo Alexandro não deve jogar. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda contra o Vitória, saiu ainda no primeiro tempo e, aliás, foi cortado da seleção brasileira para os próximos compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Para esse jogo de domingo, o Filipe Luís tem duas opções: Ayrton Lucas e Vinha para a posição ali na lateral esquerda. Expectativa de casa cheia, mais de 60 mil ingressos foram vendidos e, como você disse, Flamengo e Grêmio ao vivo com transmissão da Globo. Valeu, um abraço. Juliano Lima, um repórter que não desanima também, o flamenguista tá empolgadaço. Valeu, Juliano. Ainda falando de seleção, o Alex Sandro... Ô, Pascoal, Sim. O Flamengo de 19 não venceu nenhuma partida por 8 gols de diferença, apesar de ter entrado para a história, porque foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores e jogava um futebol muito plástico, muito bonito. O Flamengo de 19 é uma comparação que o Filipe Luís já disse na semana passada que não curte, não gosta. A gente segue contrariando o Felipe e colocando aí na tela a diferença entre os times e o aproveitamento do Flamengo do Felipe vai se aproximando aquele do Flamengo do JJ, 75,7 a 85,6, com mais jogos disputados, 63 a 58, 44 vitórias teve o Flamengo de Jorge Jesus, 10 empates e 4 derrotas, 43 vitórias. O Flamengo do Filipe Luís, por enquanto, né, com 14 empates e também pouquíssimas derrotas, apenas 6 em 63 partidas. Títulos são 5 do Jorge Jesus e, por enquanto, novamente, 3 do Filipe Luís. A Copa do Brasil, a Supercopa e o Campeonato Carioca deste ano, desta temporada de 2025. Agora, seguindo na comparação, Pascoal, essa foi uma exibição, a de ontem, superior a qualquer uma, dado o JJ, Eu acho dado o Flamengo de 19? Superior não, eu acho que é equivalente. Os gols é que surpreendem, né? Uhum. Porque o time de 19 jogava bem demais. Os gols acho que foram mais plásticos. É que os Sabe gols... o que me lembrou ontem? O Palmeiras de 96. Pode ser. Pode ser. O tipo de jogada. Eu prefiro nem lembrar. O Zé não quer nem lembrar. O Zinho pode lembrar. O Zinho jogou num outro Palmeiras espetacular, 93, 94. Mas eu digo pelo tipo de gol. Eu acho que assim, o tipo de jogo que o Flamengo implementou ontem lembra o time de 2019. O Felipe não quer aquela comparação. Mas aquele time de 2019 repetia isso frequentemente. Entendeu? Então, é isso. Agora começou a repetir também. É esse o objetivo do Flamengo. Repetir essa dose, implementar esse tipo de jogo, porque eu me lembro bem que o JJ falava, como é que ele falava assim? Era, joga na quarta, descansa na quinta, na sexta e joga, sábado faz um treino e joga no domingo. Aí descansa no segunda... Essa tela é até mais justa. Olha, Tetra, olha essa tela, é mais justa, porque é o Flamengo de 19 e o de 25 após 20 jogos no Brasileirão. E o atual tem um percentual de aproveitamento superior. É esse daí, essa daí que eu vi. É 76,7 a 75. É um ponto a mais, mesma colocação, liderança. Vitórias, mesmo número 14. Empates, 3, o do JJ, 4 o Felipe. Derrotas, uma a menos do Felipe. 3 derrotas do JJ, 2 do Felipe. Gols marcados, olha que coincidência, gente. 44 a 44 e sofridos, aí tem uma diferença gritante.
10 gols a menos sofridos pelo Flamengo do Felipe Luiz. Porque eu acho que esse time, eu acho que ele, não sei se é difícil de dizer, analisar, mas não sei se ele fica mais com a posse de bola, aí teria que ver mais com a posse de bola, ele ataca mais em termos de recuperação, precisa ver os números taco a taco ali para ver esse tipo de situação em relação para fazer as comparações, né? Eu acho, por exemplo, que esse time é mais marcador, ele tem um poder de reação de marcação, de rouba, pressiona, maior do que o do Jorge Jesus. Mesmo o Jorge Jesus pedindo e exigindo dos seus jogadores. Eu acho que eu tenho essa impressão. Pode ser que eu esteja errado, porque assim, são já há algum tempo, né? São 6 anos de diferença, muitos jogos na cabeça, mas a primeira impressão que fica para mim é essa daí, que eu acho que esse time é mais marcador. Eu acho que tem outra diferença Felipe Luiz, a gente até comentou isso, Nezinho, na semana passada. Hoje, os adversários são mais qualificados no futebol brasileiro do que 6 anos atrás. Hoje você tem mais time bom do que você tinha em 2019. Concorda, Zinho? Concordo. Assim, a minha fala quando você me chamar seria essa. Eu acho que as equipes se estruturaram melhor, né, a esse modelo de jogo hoje. 2019, o próprio Palmeiras estava iniciando também um projeto. Nem era o treinador o Abel Ferreira, em 2019. Abel chega em 2020, aí começa essa rivalidade Palmeiras e Flamengo. Mas 2019, o concorrente era o Internacional, um pouco o Grêmio do Renato Gaúcho. Então, assim, usando a frase do Zé Elias, sem desmerecer o time do Jorge Jesus... Mas, assim, o que falta para o time do Felipe Luiz superar o de 19 são esses 2 títulos que ele está disputando. Sim, verdade. Em termos de jogo, o jogo de ontem do Flamengo, eu comparo a jogos que o Jorge Jesus fez com o Flamengo 19. Aí o Pascoal falou, teve mais jogos do Jorge Jesus nessa fase boa, que foram 6 meses ali. 6 meses não, né? Que o Jorge Jesus chegou, o Flamengo foi desclassificado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis na Copa do Brasil, classificou nos pênaltis na Libertadores suado, no Maracanã, nos pênaltis, e aí teve 1 mês para ele conhecer e preparar o time. Aí, depois desse 1 mês, teve uma parada, acho que foi para seleção, essas coisas, aí ele teve a arrancada do Flamengo, com todo o mérito dele, com toda a competência do Jorge Jesus, e o time deu aquela encaixada. O Felipe Luiz vem num processo maior, desde o ano passado, oscilou, teve os problemas aí de relacionamento, chega novos jogadores, e me parece que agora esse início é de todos os jogadores bem adaptados e à disposição dele, com a mentalidade que ele quer. O jogo de ontem, ou de ontem principalmente, pelos números, pela vitória, pela imposição, por tudo isso que o próprio Felipe Luiz falou do jogo, me lembrou alguns jogos do Jorge Jesus 19. Mas para essa comparação toda, e eu sou um cara que vivo de conquistas, não adianta você só jogar bonito, jogar bem e não ganhar nada. Tá entendendo? Que timaço, que brilho que foi, que maravilhoso. Legal, tá na história aí, jogou muito bonito. Mas colocou a faixa? Ganhou título importante? Então eu acho que esse time do Felipe Luiz, que está priorizando o Brasileirão e que é forte candidato, principalmente pelo chaveamento que ele caiu na Libertadores, ele está no chaveamento com 3 argentinos. É muito superior ao Estudiantes, e se pegar o Racing, que vai decidir fora também, pode complicar um pouco mais, mas nesse ritmo que está, também é favorito a chegar à decisão. Aí não sei contra quem vai ser. Se for contra um brasileiro, né, provavelmente vai ser, a gente pode equilibrar um pouco com uma vantagem do Flamengo, se manter esse nível de apresentação, com todas as opções que ele tem. Então, ganhando esses 2 títulos, eu acho que ele supera o Jorge Jesus de 19. Quanto custou o Samuel Lino, Pascoal? 22, 23, pode chegar a 25? Se ele atingir metas, vai atingir todas as metas possíveis. 22 milhões podem ser 25. Foi barato. Eu escutei isso. Barato, dado pro Felipe Luiz, dado. Vamos ouvir. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos
dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos. Escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe é muito importante, a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. Números do Samuel Lino nessa partida de ontem. Fez 2 gols, deu 3 assistências, só isso, contribuiu com 5 dos 8 gols. Criou 3 chances, finalizou 3 vezes no alvo, ganhou 9 duelos, 9 ações na área rival e a nota dele no Bola de Prata, no nosso prêmio, 9,91. Quase levou 10, Pascoal. Não, ele arrebentou com o jogo ontem. Arrebentou com o jogo. Que jogou o Samuel Lino. Assim, Quer dizer, tem o Tipo Lino e o Samuel Lino. Vou falar pra você, o Samuel Lino lembrou o Cebolinha de 19. O que o Samuel Lino jogou ontem, lembrou o Cebolinha na Copa América 19. O melhor jogador do Brasil, na conquista da Copa América. Arrebentou com o jogo. O Cebolinha tá mais burocrático e o Samuel Lino tá abusado, né? Ele bate com a esquerda, bate com a direita, ele chega na área, o zagueiro não sabe o que ele vai fazer. Não, assim... É mais um que o treinador... E o outro, Pascoal, eu acho que ele tem mais recurso do que o Cebolinha. Porque ele bate bem na bola, né? E também uma coisa, ele não é fominha, ele enxerga o companheiro para fazer gol. Essa é uma das assistências que ele deu pro gol do debochado. Ali chega ali e bate Georgian de Arrascaeta. Agora ele vai dar outro passe, ó. Outra assistência pro Pedro. Olha lá. Mas aí, Pedro. Pedro ficou nervoso. Pedro, nervoso, Pascoal, Pedro ficou gelado, gelado, centroavante gelado. Olha lá, ó. Chapou bonito. Pimba. Aí vai ficar nervoso de novo. Vai vir do outro lado a bola pelo alto, ó. Vou falar um negócio pra você. Parou no ar ali, Pascoal. Parou no ar, o que ele subiu. Beija-flor. Dá uma olhada. Essa jogada que eu falei, ó a facilidade. Que jogada, olha. Essa jogada aí que eu falei. É uma mais bonita que a outra. Ó o Varelinha ali, ó. Que é Fala isso? do Varela. Jogou Não, bem. Varela não, Varela tá jogando bem. Varela tá jogando bem. Enfim, Samuel Lino foi pra mim um dos destaques. Eu não consigo dar um destaque só nesse jogo. Se tivesse que dar um destaque só, eu daria pro Pedro. Né? Pelos gols e pela beleza, a plasticidade desse gol que ele dá, esse elástico de direita, eu daria pro Pedro. Fechar o programa, essa imagem, o elástico. Pra quem duvida que o Pedro é bom jogador, tá aí, ele tava mostrando ontem, pra quem duvidava. Fabricião, me diz uma coisa, minha criança, você tá feliz? Público pagante hoje foi bom? Ótimo. Muito obrigado, então, Fã do Esporte. O avião do Textor foi. Textor não, Então, o Flamengo está reclamando, mas isso aí pode acabar beneficiando o Flamengo se o Flamengo ganhar a Libertadores. Lá na frente, ele é o principal candidato. Certo, ele tô errado. E tem grandes chances. Nota do rubro-negro contra mudança do calendário. A decisão que antecipa rodadas e encurta o período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido. Em alguns casos, desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores. Fechou aí ou tem mais? Fechou? Bom, então tá aí o protesto do Flamengo, registrado aí, oficial, né? Com essa nota. Mas como eu dizia, se o Flamengo ganhar a Libertadores, aí ele vai gostar. Ele vai ter um tempo para se preparar e para descansar pro Mundial. Dói mais porque tiraram o doce da boca, né? Já estava contando com essas datas. Essas coisas do calendário do Brasil, né? E assim... Que nunca vai agradar todo mundo. Outros gostaram, né? O grande problema é o calendário. Esse problema ainda não foi atacado pela CBF, está usando um paliativo. Agora, do lado do Flamengo, acaba sendo uma reclamação míope, porque não observa também o que pode ganhar com isso, porque o Flamengo tem ótimas condições de voltar a ganhar a Libertadores, de voltar ao Intercontinental, com a casca do Mundial de Clubes, que vale muito,
Porque se o Flamengo tem a confiança... Mais reforçado do que estava no Mundial de Clubes, né? Pois é, mas o Flamengo já ganhou a confiança de que pode competir de igual para igual, de que pode vencer europeu. E chegando no Intercontinental, num tiro curto, um campeonato menor, o Flamengo se beneficiaria muito com essa alteração, pensando em Intercontinental, que seria um título muito valorizado também e até superaria o Flamengo de 2019 se isso acontecer. Campeão brasileiro da Libertadores e Intercontinental. Então, é preciso olhar por esse lado também, para não parecer que foi uma medida da CBF contra o Flamengo. Até porque a CBF observou que, como não só o Flamengo, mas também Palmeiras e São Paulo já caíram na Copa do Brasil, isso, de certa forma, deu um argumento forte o suficiente para que a CBF mexesse nas datas, adiantasse a final da Copa do Brasil para antecipar as do Brasileiro. Agora, pensar só pela ótica negativa, para mim, acaba sendo uma reclamação exagerada, porque o Flamengo, no final, pode se beneficiar e muito dessa mudança, sabendo que o Flamengo tem um grande elenco, um elenco numeroso e farto em qualidade, justamente para lidar com esse inconveniente do calendário do futebol brasileiro. Os dois principais perseguidores do Flamengo no momento, no Campeonato Brasileiro, terão o mesmo prejuízo. Palmeiras e Cruzeiro, estou errado? Sim. Não é verdade? Sim. Sim. Agora... Porque o Palmeiras também não está mais na Copa do Brasil, está só na Libertadores. E o Cruzeiro está na Copa do Brasil. É verdade, o Cruzeiro está na Copa do Brasil, mas não está em competição sul-americana. Agora, eu acho que, assim, no mundo ideal, o ideal é não mexer em data que foi combinada. Isso é um combinado fato. não é caro. Toda vez que você mexe nisso, é um efeito dominó no campeonato. Mexer em data, mexer em ordem de jogo, mexer em mando de campo. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E também, não menos importante, ativar as notificações para sempre que sair um vídeo, você ser o primeiro a saber das notícias. Bora lá, tem novidade no Flamengo e venda de jogador. O atleta Matheus Gonçalves foi vendido para o Al Ahly da Arábia Saudita por 8 milhões de euros, correspondente a 50 milhões de reais. Flamengo não para de fazer dinheiro e olha que a gente está pouco mais da metade aí do ano, já arrecadou 1 bilhão de reais e ainda tem mais competição para terminar, né? Tem o Brasileiro para terminar, tem a Libertadores para terminar e o Flamengo segue arrecadando aí um caminhão de dinheiro, caminhões de dinheiro, né? O Meia tinha perdido espaço com o técnico Felipe Luiz e vinha jogando pelo Sub-20. Ele foi titular no título da Copa Intercontinental da categoria. Essa não foi a primeira proposta que o Flamengo recebeu do jogador, mas foi a maior. O clube tinha sido procurado por Cruzeiro e CSKA, da Rússia. E a informação do acerto foi publicada primeiramente pelo portal do Léo Dias. A equipe mineira chegou a acertar a contratação do Meia, em negociação feita diretamente com o presidente BAP, mas o Flamengo recuou posteriormente. O Cruzeiro tinha oferecido 3,2 milhões de euros pelo jogador por 50% dos direitos, correspondente a 22 milhões de reais. E aí eu quero saber de você, Rubro Negro, vai fazer falta, não vai? É um jogador que não ia fazer muita diferença no elenco, mas de uma coisa é certa, mais dinheiro para os cofres do Mengão aí, né? Esse foi mais um vídeo de hoje, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.